E aí pessoal, beleza? Sou eu, Benjamin. Hoje são 14 de outubro de 2014. Eu completei 7 meses em T e 9 meses de pós-operatório. O que eu gostaria de compartilhar com vocês esse mês? A primeira coisa, sem dúvidas, tem a ver com o meu. Desculpa pelo telefone, sempre toca nessas horas. Tem a ver com o meu trabalho. Eu recebi surgiu uma oportunidade, enfim, de novamente trocar de, de, de ambiente de trabalho, digamos assim, não posto mesmo, vou exercer a mesma função, mas de trocar de, de filial, digamos assim. E, bom, eu estou pensando sobre. É, eu tenho gostado bastante da experiência, já comentei até em um outro vídeo meu sobre isso. Tenho gostado bastante da experiência de estar trabalhando em um local onde as pessoas me conhecem apenas como Benjamin, né? Com exceção talvez de uma ou duas pessoas, ah, acho que lidam com a contratação diretamente, com exceção de uma ou duas pessoas, todas as outras pessoas não sabem que eu sou trans. Então, é, me ofereceram nessa semana e eu ainda não dei uma resposta final. Estou pensando sobre, mas existe uma grande possibilidade que eu aceite e que eu troque de filial. Fiquei bastante empolgado com isso, até mesmo porque eu tive novamente um pequeno problema na outra filial onde eu trabalho. Me ofereceram uma turma de última hora e eu acabei dando para trás. Eu tinha aceitado trabalhar com essa turma, mas eu dei para trás, voltei atrás porque eu descobri através de um outro aluno meu, de uma outra turma, que o meu nome de registro civil havia sido mencionado. Então, realmente, assim, eu não tive estômago, não tive vontade, ânimo mesmo de encarar essa, assim. É uma turma, assim, no fim da noite já, praticamente. Então, realmente, é complicada essa situação. Bom, com relação a mudanças físicas, elas, claro, continuam acontecendo, elas continuam vindo. Eu agora percebo que houve um aumento de pelos na região aqui das costeletas, mas pouca coisa ainda, mas apareceu. Engordei um pouquinho, mas não necessariamente isso é um efeito da T, né? Pode ser um pouco mais de sedentarismo mesmo, né? De ficar sentado muitas horas. Quando eu não estou trabalhando, eu estou sentado, estou no computador, enfim, trabalhando também, mas em casa. Então pode ser um pouco por isso. Ahn, é, acho que basicamente foram essas as mudanças que eu percebi. Com relação às mudanças psicológicas e mudanças sociais mesmo, assim, do dia a dia, uma coisa que eu tenho achado muito interessante, assim, realmente é completamente novo para mim, a forma como a maior parte dos homens cis, ou dos homens não transexuais, héteros, ah, se relacionam comigo hoje em dia. Ao não muito tempo atrás, talvez um ano atrás mesmo,
2 anos atrás, enfim, 1 ou 2 anos atrás, é, nenhum homem cis e heterossexual conversava comigo ou tentava interagir comigo de alguma forma. Não trocávamos absolutamente nenhuma palavra. Eu estranhei muito, assim, e eu reparei que isso aconteceu, talvez tenha mais ou menos uns 3 meses, há uns 3 meses atrás. A forma como eu tenho sido abordado por alguns deles, assim. De início bateu aquela insegurança, será que eu estou passável, não estou passável, vão me reconhecer, não vão, vou sofrer algum tipo de agressão física ou algum tipo de agressão verbal, o que esse cara tá vindo falar comigo, sabe? O que ele quer trocar comigo? E na verdade, assim, acho que essa interação acontece muitas vezes por, por através de uma ação mesmo, de uma atividade física, tá andando de skate e perguntar alguma coisa sobre skate, ou tá andando de moto e estacionando a moto, aí se aproximar e tirar dúvidas sobre aquele tipo de motocicleta, enfim, tá fazendo compras no supermercado e alguém fala alguma coisa, assim, realmente foi e ainda tá sendo inacreditável, sabe? É surreal mesmo. Eu sinto que essa interação e essa aproximação ela é sincera, né? Não há interesse sexual envolvido nessa interação, não há uma tentativa de fazer, não é hierarquizando, sabe? Não é me objetificando, é realmente uma interação trivial, assim. E, e eu acho que eu tenho também, isso tem contribuído para uma desmistificação, eu acho, assim, dessa imagem que eu criei, que eu mesmo criei, né? Fiz então, de alguns, ou do homem machista, heterossexual, carioca especificamente, né? Vejo que a coisa está funcionando de maneira bem diferente. Tem sido super interessante. Uma outra coisa que eu li, se não me engano foi ontem ou hoje pela manhã, me chamou bastante atenção, foi um texto da Beatriz Preciado, uma filósofa, e fala sobre a teoria queer. Em português ele foi traduzido como "A esquerda é tão conservadora quanto a direita sobre biopolítica, corpo e sexualidades", mas em espanhol chama-se "As políticas do sexo e do desejo". Eu acho bem mais interessante. Bom, enfim, ela começa, no primeiro parágrafo desse texto, ela começa falando que, abre aspas, "Pensei em mudar de sexo, mas para que sexo? Pensei em mudar de nome, mas para qual nome? Prefiro uma multiplicidade de identidades móveis." Eu fiquei pensando, né, bastante sobre essa frase que ela disse. Reli alguns trechos do... Não é o manifesto, é o texto Yonk, né? Onde ela experimenta então a testosterona em gel, enfim. E
não terminei de relê-lo todo, enfim, mas pensando especificamente sobre essa frase, eu acho no mínimo curioso, né? Assim, às vezes eu acho que há um certo medo ou talvez preconceito, não sei, mas sinceramente eu não vejo muita diferença, né? Quando uma pessoa afirma que ela não precisa mudar de sexo, que ela não precisa mudar de nome, porque ela prefere essa multiplicidade de identidades móveis, na verdade isso vale até mesmo para aquele ou para aquela pessoa que muda de sexo, que muda o nome, enfim, não, a multiplicidade está na gente, né? Não importa se a gente atravessa uma fronteira ou não. Eu não sei se vou conseguir explicar e colocar isso muito bem, mas eu tenho essa impressão assim de que se você então cruzou a fronteira e se você é um homem transexual, se você é uma mulher transexual, você está caindo no binarismo de gênero. Isso é muito relativo, gente, né? Para a sociedade, na verdade, quando a Beatriz Preciado faz essa declaração, as pessoas que vão enxergar essa multiplicidade de identidades móveis que ela chama nela são pessoas que provavelmente a conhecem muito bem, ou que a conheciam anteriormente a essa declaração, não importa, né? Mas são familiares, são amigos, são colegas de trabalho, são alunos, ex-alunos, enfim, são pessoas que sabem sobre o que ela teoriza, sabem sobre o que ela fala, sabem sobre a vivência dela. Sei que é uma pessoa que frequentou e frequenta até hoje o underground na Espanha, enfim. Então fica fácil para essas pessoas enxergarem essa multiplicidade nela. Enquanto que para a sociedade, né, para as pessoas que estão de fora desse círculo de conhecidos e conhecidas, amigos, familiares dela, ela vai continuar sendo reconhecida como uma mulher. Essa multiplicidade que ela fala, essas identidades móveis, provavelmente podem ser talvez vistas superficialmente se ela, por exemplo, não começar a falar com alguém, porque a voz, obviamente, denuncia, principalmente se você não tiver feito nenhuma prática, nenhum exercício com um fonoaudiólogo, uma fonoaudióloga, por exemplo, você não vai conseguir impostar sua voz num determinado tom, e aquela voz, obviamente, vai te denunciar, por mais que você tenha uma passabilidade física, esteja usando roupas que são normalmente usadas por um determinado gênero, enfim. Se pedirem um documento e lerem ali um nome, vão ver, enfim, nome, gênero. Então acho que isso é muito, muito curioso, né? E, por exemplo, quando eu penso sobre mim mesmo, assim, com relação a isso, eu acho que por mais que eu esteja, né, fazendo todo esse trâmite legal de retificação do meu nome, de retificação do meu gênero, nos meus documentos, isso de forma alguma impede que eu me identifique como uma pessoa plural, como um ser humano plural. Eu tenho e continuo tendo traços bem femininos e traços masculinos, assim, traços que eu quero dizer, na verdade, obviamente não são traços físicos, eu estou perdendo vários desses traços, mas emocionais mesmo. Alguns, obviamente, mesmo até alguns físicos, né? Eu não vou perder mesmo com o uso da testosterona, gestuais, a forma como eu caminho, ou como eu falo às vezes, enfim, como eu utilizo as minhas mãos, né? Tem a ver com gestual mesmo.
Não tem, assim, não, eu não consigo ver uma distinção, não consigo ver papéis tão marcados, sabe? Eu me identifico politicamente como um homem trans, como um homem transexual, mas eu não deixei de ser e nem também de me identificar como um transgênero masculino. Então, e tenho também um lado feminino muito forte, né? O que não me faz mulher e não me faz mais ou menos homem, né? Enfim, são coisas só que eu andei pensando e achei bem curioso e queria dividir com vocês. Não vou me alongar muito e eu espero falar com vocês então no, no mês que vem. E se tiver alguma novidade, alguma coisa, se alguma coisa acontecer nesse período, eu volto a contactá-los e contactá-las por aqui, tá bom? Obrigado mais uma vez por assistirem. Se quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta, é só escrever aí embaixo. E até mais, gente. Até breve. Tchau, tchau.